A luz do meu celular cortava-se e a escuridão total do meu quarto. O relógio marcava 2h23 da manhã. Forcei a vista tentando decifrar a notificação na tela. Era um e-mail. O assunto era ríspido, todo em letras maiúsculas. Aviso de demissão. As palavras com efeito imediato pareciam saltar da tela para mim. Tinha sido enviado pelo meu próprio pai, Roberto Mendonça. E ele não tinha enviado apenas para mim. Ele copiou o e-mail para toda a quarta empresa. Cada gerente, cada estagiário, cada um dos nossos fornecedores tinha recebido. Era uma execução pública, realizada por um covarde que não conseguia me encarar. Um segundo depois, outra notificação apareceu. Uma mensagem de voz. Era da minha mãe, Leonor. Apertei o play e a voz dela, gélida e desconhecida, preencheu o silêncio. Você não faz mais parte desta família, Clara, ela afirmou. Não se dê ao trabalho de voltar. Nós vamos seguir em frente. A mensagem terminou com um clique abrupto. Eu apenas fiquei ali sentada na quietude do meu pequeno apartamento, me preparando para o impacto. Esperei que as lágrimas brotassem, que uma dor aguda tomasse meu peito, mas as lágrimas nunca vieram. Minhas mãos permaneceram perfeitamente imóveis. Em vez disso, senti um alívio, como se um peso colossal que eu vinha carregando por 5 longos anos tivesse simplesmente se dissolvido no nada. Olhei para o meu celular e sussurrei uma única palavra na escuridão. Livre. Deixei o celular na mesa de cabeceira e observei a tela escurecer. O quarto estava em silêncio, mas uma tempestade se formava na minha mente. Minha mãe declarou que eu não era da família. Meu pai declarou que eu estava demitida. Eles acreditavam que estavam me esmagando, me cortando da minha própria fonte de vida. Eles não tinham a menor ideia. Eles não tinham me cortado. Eles apenas cortaram a corda que os segurava. Por 5 anos, eu vivi 2 vidas separadas. Para o mundo, a vinícola Monte Belo era um conto de fadas. Uma propriedade digna de cartão postal no coração do Vale dos Vinhedos. Tínhamos colinas verdes e ondulantes, fileiras de videiras perfeitamente cuidadas e uma sala de degustação com balcões de mármore e poltronas de veludo. Turistas vinham da capital para provar nosso Cabernet Sauvignon, tirar fotos para suas redes sociais e postar sobre como a família Mendonça estava vivendo um sonho. Meus pais, Roberto e Leonor, adoravam esse sonho. Estavam embriagados pela imagem. Amavam ser reconhecidos como os donos quando entravam em um restaurante local, com o proprietário correndo para apertar suas mãos. Mas ser dono significa que você tem que pagar as contas. Significa que você precisa ter uma noção básica de matemática. Meus pais não tinham noção alguma de matemática. Sua única habilidade era gastar. Consigo apontar o momento exato em que a corrente invisível se fechou pela primeira vez no meu tornozelo. Foi há 5 anos. Eu tinha 25 anos, tinha acabado de me instalar em um apartamento modesto, em Porto Alegre, e estava animada para construir minha própria carreira. Eu ansiava pela distância, pela chance de ser minha própria pessoa. Foi quando o telefone tocou. Era o Miguel, nosso gerente do vinhedo. Clara, ele disse, a voz um sussurro tenso. A companhia de energia está aqui. Eles estão prestes a cortar a luz. Meu sangue gelou. As bombas de irrigação vão parar. As videiras, elas vão se estragar. Passe para o meu pai, exigi. Ele não está aqui, disse Miguel, a voz carregada de pânico. Ele está em algum almoço e não atende o celular. Clara, por favor, a conta é de R$ 25 mil. Está atrasada há 4 meses. R$ 25 mil. Naquela época, era cada centavo que eu tinha nas minhas economias. Eu estava guardando para a entrada de um carro, para umas férias. Eu resolvo, disse eu, minha voz mal audível. Entrei na minha conta bancária e transferi o dinheiro. Paguei a conta. Salvei as videiras. Quando confrontei meu pai sobre isso mais tarde naquela noite, ele apenas riu, acenando com a mão displicentemente enquanto girava uma taça do nosso melhor reserva. Ah, Clara, não seja tão melodramática, disse ele.
Foi só um probleminha de fluxo de caixa. Eu teria resolvido isso amanhã. Você se preocupa demais. Ele nunca me pagou de volta. Esse foi o primeiro elo da corrente. Nos 5 anos seguintes, essa corrente ficou mais pesada, envolvendo meu pescoço, meus pulsos, meus tornozelos. Eu me tornei a financiadora secreta e silenciosa da Vinícola Montebello. Todo santo mês, eu entrava nas contas da empresa e via um mar de números vermelhos. Meu pai comprava uma SUV de luxo novinha para negócios. Minha mãe contratava um designer de interiores para redecorar os chalés de hóspedes. Eles viajavam para a Toscana para pesquisa de vinhedos. Gastavam dinheiro como se fosse água. Enquanto isso, a equipe precisava dos salários. Os impostos da propriedade estavam vencidos. As garrafas de vinho e as rolhas precisavam ser encomendadas. Então, eu pagava. Eu mantinha um emprego exigente como analista financeira na capital. Ganhava um bom salário, mas nada dele era meu. Eu morava em um apartamento minúsculo e mal conservado. Dirigia um sedã com 10 anos de uso. Minhas roupas vinham de brechós. Todo mês, sem falta, eu desviava 1/3 da minha renda para a conta operacional da vinícola. Eu nunca contei a eles o que estava fazendo. Se eu contasse, eles apenas encontrariam novas maneiras de gastar. Eu apenas remendava silenciosamente os buracos financeiros que eles cavavam. Eu dizia a mim mesma que era pelo legado da família. Dizia a mim mesma que era pela terra. Mas no fundo, eu sabia a verdadeira razão. Eu estava desesperada pela aprovação deles. Estava desesperada para que eles me enxergassem. Eu acreditava tolamente que se eu os salvasse vezes o suficiente, um dia eles se virariam para mim e diriam: "Obrigado, Clara, não conseguiríamos fazer isso sem você." Eles nunca disseram. E depois havia o Juliano, meu irmão mais velho, 34 anos, devastadoramente bonito, com um sorriso encantador e uma cabeleira farta na qual ele gastava uma fortuna. Juliano era o rosto da marca Montebello. Ele não saberia te dizer como podar uma videira, não reconheceria uma planilha nem se ela o acertasse no rosto. Débito e crédito eram conceitos estranhos para ele. O único trabalho de Juliano era ter uma boa aparência. Ele passava os dias perambulando pelo vinhedo, posando para fotos. Encostava-se nos barris de carvalho ou erguia uma taça de vinho contra o sol poente. Ele então postava essas fotos no Instagram com legendas como: "Trabalho duro vida, na vindima sonho na serra." Lembro-me vividamente de uma quarta-feira específica no outono passado. Era o auge da colheita, a época mais frenética do ano. Nossas equipes trabalhavam sem parar. O ar estava denso com um cheiro doce de uvas esmagadas. Eu estava enfurnada no pequeno escritório sem janelas nos fundos, afogada em uma montanha de faturas vencidas. Nosso fornecedor de garrafas estava prestes a nos cortar, porque devíamos a eles R$60 mil. Eu estava no telefone com eles, implorando por apenas mais uma semana, enquanto calculava simultaneamente quanto do meu próprio aluguel eu poderia me dar ao luxo de enviar a eles como um adiantamento. A porta se abriu e Juliano entrou. Ele usava uma camisa de linho branca impecável e óculos de sol caros, parecendo que tinha acabado de sair de um iate. "Clara!" ele anunciou. "Notícias incríveis!" Cobri o receptor do telefone. "Estou ocupada, Juliano. O que foi?" "Preciso de 30 mil, disse ele, como se estivesse pedindo um chiclete. Eu apenas o encarei, sem palavras. 30 mil reais, ele repetiu. Tem um retiro exclusivo para influenciadores de vinho em Gramado na próxima semana. Eu tenho que estar lá. É uma oportunidade de branding gigantesca. Todos os grandes nomes estarão lá. Preciso reservar meu voo e a suíte do hotel hoje. Juliano, eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de fúria e exaustão. Não podemos pagar por isso. Mal podemos pagar pelas garrafas para o vinho que estamos fazendo agora. Estou literalmente implorando para um fornecedor não nos cortar. Ele apenas revirou os olhos e soltou um suspiro exasperado.
Você é sempre tão estraga-prazeres, Clara, disse ele. Isso se chama marketing. É preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. O pai já disse que eu podia ir. Ele me disse para pegar o cheque com você. O pai não conhece os números, eu retruquei. Não há dinheiro. Juliano se encostou casualmente no batente da porta, um olhar de pena no rosto. Apenas resolva, Clara, disse ele com um encolher de ombros. É isso que você faz. Você é a garota dos números. Eu sou o rosto. Todos nós temos nossos papéis. Ele se virou e saiu. Nem 5 minutos depois, uma notificação apareceu no meu celular. Juliano havia postado uma nova foto. Era ele, sentado no capô de sua Range Rover, segurando uma garrafa do nosso vinho. A legenda dizia: construir um império é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. Olhei para a pilha de faturas na minha mesa. Olhei para o aplicativo do meu banco. Transferi o dinheiro para o fornecedor de garrafas. Em seguida, peguei meu cartão de crédito pessoal e reservei o voo e a suíte de hotel de Juliano em Gramado. Eu era um fantasma. Meus pais e meu irmão habitavam um mundo brilhante e ensolarado. Eles desfilavam em um palco que eu havia construído para eles, tijolo por tijolo. Comiam a comida que eu pagava, dirigiam os carros que eu alugava, mas eles nunca olhavam para baixo, nunca viam o assoalho, os pregos, ou a mim, por baixo de tudo, segurando toda a estrutura com minhas próprias mãos. Para eles, o dinheiro simplesmente estava lá. Era como mágica. Se as luzes estavam acesas, eles presumiam que eram empreendedores brilhantes. Se a folha de pagamento era processada, eles se parabenizavam pelo sucesso. Eles nunca se perguntavam como, nunca perguntavam de onde vinham os fundos. Eles me tratavam como uma assistente administrativa. Clara, arquive isto. Clara, chame o encanador. Clara, por que o Wi-Fi está tão lento? E eu fazia tudo. Eu resolvia todos os problemas. Eu absorvia cada crise para que eles pudessem descansar tranquilos em sua casa gigantesca na colina. Eu achava que estava sendo uma boa filha. Achava que minha lealdade era uma virtude. Mas esta noite, ao ler aquele e-mail de demissão, eu vi a verdade. Eu não estava sendo leal, estava sendo usada. Eles não queriam uma filha, queriam uma serva que pagasse pelo privilégio de servir. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça. Você não é da família. Ela estava certa. A família não te usa como um caixa eletrônico pessoal. A família não te faz sentir invisível. Olhei para o e-mail mais uma vez. Aviso de demissão. Eles achavam que estavam apenas demitindo uma funcionária. Achavam que estavam simplesmente se livrando de um inconveniente. Eles não tinham a menor ideia do que haviam acabado de libertar. Eles tinham acabado de cortar a corrente invisível. E sem essa corrente, o peso esmagador de sua própria incompetência estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Eles me chamavam de a garota dos números. Começou como uma piada durante um jantar de família. Estávamos comemorando o aniversário de 65 anos do meu pai em uma churrascaria caríssima em Porto Alegre. A mesa gemia sob o peso de vinhos caros e travessas de frutos do mar. Meu pai, corado e radiante, levantou-se para fazer um brinde. Ele adorava ser o centro das atenções. A Montebello, ele anunciou, a voz retumbante. E a visão. Sabem, as pessoas disseram que eu era louco por comprar aquele pedaço de terra. Disseram, Roberto, você não entende nada de uvas. Mas eu tive um instinto. Eu tive a visão. E olhem para nós agora. A mesa explodiu em aplausos. Minha mãe o olhava com adoração. Juliano ergueu sua taça. Então os olhos do meu pai pousaram em mim. E a Clara, ele acrescentou, nossa garotinha dos números. Ela cuida de toda a parte chata para nós. A papelada, as planilhas. Ela coloca os pingos nos is para que possamos nos concentrar no quadro geral. A mesa riu. Não foi uma risada maliciosa, foi uma risada displicente, o tipo de risada que vem com um tapinha na cabeça. Forcei um sorriso e tomei um gole do meu vinho.
A parte chata. Era assim que ele chamava. Deixe-me contar sobre a parte chata. 3 anos atrás, a vinícola estava à beira do colapso. Meu pai havia feito uma série de investimentos desastrosos no mercado de ações e perdido uma quantia significativa de seu dinheiro pessoal. Como a vinícola era estruturada como uma empresa individual na época, sua ruína financeira pessoal estava prestes a arrastar todo o negócio para o fundo do poço com ele. Precisávamos desesperadamente de uma linha de crédito. Precisávamos de R$750 mil para modernizar nossos tanques de fermentação. Sem a modernização, não conseguiríamos processar a colheita que se aproximava. O negócio estaria acabado. Eu praticamente tive que arrastar meu pai até o banco. Sentamos em frente à mesa de um gerente de crédito chamado Sr. Ferreira. Ele examinou o relatório de crédito do meu pai, a testa franzida. Em seguida, olhou para as declarações de imposto de renda da vinícola, que eram um desastre completo porque meu pai se recusava a gastar dinheiro com um contador competente. Sinto muito, Roberto, disse o Sr. Ferreira, finalmente. O banco não pode aprovar este empréstimo. Seu perfil de risco é simplesmente muito alto. Aquela falência ainda é um grande sinal de alerta. O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele começou a gritar: "Você tem ideia de quem eu sou? Sou um membro respeitado desta comunidade. Meu vinho já ganhou prêmios." "Pode ser", disse o Sr. Ferreira, seu tom uniforme. "Mas os bancos lidam com números, não com elogios." Meu pai se levantou da cadeira, pronto para sair furioso, pronto para desistir. Eu permaneci sentada. "Sente-se, pai", eu disse em voz baixa. Ele me encarou, perplexo. "O quê?" "Sente-se." Voltei minha atenção para o Sr. Ferreira. Abri minha pasta e tirei um envelope grosso. "Sr. Ferreira", comecei. "Meu nome é Clara Antunes. Eu tenho um score de crédito de 920, tenho uma renda substancial e estável como analista financeira sênior e possuo ativos pessoais significativos." Coloquei uma pilha de documentos em sua mesa. "Eu gostaria de reestruturar este pedido de empréstimo", afirmei. "Eu serei a principal fiadora. A linha de crédito será garantida pelos meus ativos pessoais. Assumirei total e completa responsabilidade legal pela dívida." O queixo do meu pai caiu. O Sr. Ferreira examinou os documentos e depois olhou para mim. Ele digitou por um momento em seu computador. "Se você assinar isto, Sr. Antunes", disse ele, a voz grave, "a responsabilidade é sua. Se a vinícola não pagar, viremos atrás de você. Confiscaremos suas economias. Levaremos seu carro, penhoraremos seu salário." "Eu entendo", eu disse sem sequer olhar para o meu pai. Assinei o documento. Conseguimos o dinheiro. A vinícola foi salva. Na volta para casa, meu pai ficou em silêncio por uns bons 10 minutos. Então ele limpou a garganta. "Bem", disse ele, tentando parecer alegre, "ainda bem que você estava lá para cuidar da papelada, querida. Acho que no final eu realmente o encantei, não acha?" Ele já havia reescrito a história antes mesmo de chegarmos de volta ao vinhedo. Mas o maior segredo, aquele que estava prestes a paralisar o mundo deles, era a licença para comercializar bebidas. No Brasil, a venda de álcool é um negócio altamente regulamentado. O governo tem regras muito rígidas. Se você tem uma falência ou certos problemas legais em seu histórico, o governo não lhe emitirá uma licença. Meu pai não era elegível para ter uma licença. Então, a licença da vinícola Montebello, o documento legal que permitia a venda de uma única gota de vinho, estava em meu nome. Não no nome da empresa, no meu nome. Clara Antunes. Eu era a única titular da licença. Eu era a parte legalmente responsável. Meus pais sabiam disso, é claro, mas era um detalhe que eles preferiam esquecer. Para eles, era uma mera formalidade. Para mim, era uma bomba relógio. Eu era a CEO fantasma. Minha mãe escolhia as cortinas. Meu pai desenhava os rótulos dos vinhos.
Juliano selecionava as playlists da sala de degustação, mas era eu quem selecionava as apólices de seguro, era eu quem negociava contratos com distribuidores. Eu gerenciava o sistema de folha de pagamento, eu tinha todas as chaves de toda a infraestrutura digital. Eu trabalhava todo santo fim de semana. Enquanto meus amigos estavam aproveitando um brunch ou fazendo trilhas, eu dirigia 2 horas até a vinícola para resolver um problema no servidor ou conciliar os livros trimestrais. Era eu quem andava pelas fileiras de videiras com minhas botas, verificando as linhas de irrigação que meu pai havia esquecido. Eu conhecia o solo. Eu conhecia aquelas videiras mais intimamente do que as pessoas que se diziam donas. Eu amava aquele vinhedo. Amava o cheiro da terra no início da manhã. Amava seu potencial. Eu acreditava que, se eu apenas trabalhasse duro o suficiente, um dia ele seria meu. Não em um sentido legal, talvez, mas espiritualmente. Eu achava que poderia conquistar meu lugar à mesa, mas a garota dos números nunca consegue um lugar à mesa. Ela apenas serve a comida. Lembro-me de uma discussão que tive com minha mãe há cerca de 2 meses. Era um sábado e eu estava na cozinha da casa principal. Estava tentando explicar a ela que precisávamos cortar despesas para a gala anual que se aproximava. Mãe, eu disse, não podemos nos dar ao luxo de contratar aquele chefe famoso este ano. É extravagante demais. Deveríamos usar um buffet local. Ela estava arrumando flores em um vaso caro e nem se deu ao trabalho de olhar para cima. Não seja tão pão dura, Clara, disse ela displicentemente. O chefe adiciona um toque de classe. Somos uma marca de luxo. Somos uma marca de luxo sem dinheiro, retruquei. Estou te dizendo, os números não fecham. Ela finalmente se virou para mim, os olhos frios como gelo. Pare com isso, ela sibilou. Você está sempre tentando estragar nossa diversão. Você é tão amarga. Por que não pode ser mais como o Juliano? Ele é sempre tão positivo. Ele traz uma energia tão boa. Você só traz problemas. Eu trago soluções, gritei de volta. Eu sou a única razão pela qual as luzes desta cozinha ainda estão acesas. Você cuida da papelada, Clara, ela gritou. Nós fornecemos a visão e sem a nossa visão sua papelada não vale nada. Fique na sua. Aquela frase pareceu um soco no estômago. O meu lugar era o escritório dos fundos. O meu lugar era nas sombras. O meu lugar era ficar quieta e pagar as contas. Voltei para a capital naquela noite com lágrimas escorrendo pelo rosto. Chorei o caminho todo. Senti-me tão presa. Senti-me tão estúpida. Por que eu continuava fazendo isso? Por que eu continuava salvando eles? Porque eu estava apavorada. Estava apavorada de perder o que eu achava que era minha família. Estava apavorada que se eu parasse de pagar, eles parariam de me amar. Mas esta noite, esse medo se foi. O e-mail do meu pai mudou tudo. Aviso de demissão. Ele havia demitido a garota dos números. Ele só não percebeu que a garota dos números era dona de todos os números. E nos negócios, os números são tudo. Sentei-me no meu apartamento, tomando um copo d'água. Eram agora 3 da manhã. As luzes da cidade cintilavam do lado de fora da minha janela. Pensei na pasta azul escondida no meu cofre. Carolina Matos, minha advogada pessoal, insistiu que eu a criasse 2 anos atrás. Carolina era um tubarão em um terninho de grife. Ela via minha família exatamente como eles eram. Clara, ela eu havia dito, você precisa de um plano de fuga. Você é pessoalmente responsável por toda essa operação. Se eles levarem este navio contra um iceberg, é você quem se afoga. Precisamos redigir documentos que permitam que você se desvincule instantaneamente. Eu nunca vou usá-los, eu disse a ela. Eles são meus pais. Apenas guarde-os no cofre, Carolina respondeu. Apenas por precaução. Levantei-me e fui até meu armário. Afastei uma caixa de sapatos velhos e peguei o pequeno cofre à prova de fogo. Digitei o código 0-8-2-1, meu aniversário. O aniversário que eles esqueceram no ano passado. O cofre apitou e abriu com um clique. Estendi a mão e peguei a pasta azul. Sentei-me no chão e a abri.
Os papéis dentro estavam novos e frios ao toque: revogação de garantia pessoal, rescisão de contrato de agência, notificação de renúncia da licença de comercialização. Eles queriam seguir em frente sem mim. Queriam ser os donos sem a garota dos números. Tudo bem. Vamos ver como eles gostariam de ser donos de uma vinícola que não podia legalmente vender vinho, não podia pagar seus funcionários e não podia pegar emprestado um único centavo. Eu não era apenas uma funcionária que eles podiam descartar. Eu era o motor, e eles tinham acabado de jogar fora a chave. Peguei uma caneta. Era hora de assinar. A palavra desleal estava gravada no meu cérebro. Estava no terceiro parágrafo do e-mail de demissão do meu pai. Devido à sua conduta desleal e incapacidade de apoiar a visão da família, seu emprego está rescindido imediatamente. Desleal. Fiquei olhando para a palavra na tela do meu notebook, a luz azul forte fazendo meus olhos doerem. Pensei no Natal de 4 anos atrás. Eu não tinha comprado presentes para ninguém dizendo que estava sem dinheiro. Eles me provocaram, me chamando de pão duro. Eles não tinham ideia de que eu usei todo o meu bônus de Natal para pagar os impostos da propriedade do vinhedo, para que o município não colocasse um ônus sobre a terra. Pensei na vez em que Juliano bateu a nova van de entregas. Ele estava bêbado e a enfiou direto em uma vala. Eu não chamei a polícia. Chamei um guincho. Paguei por todos os reparos do meu próprio bolso para que os prêmios do seguro não disparassem. Levei-o para casa, o coloquei na cama e nunca disse uma palavra aos nossos pais. Desleal. Olhei para os documentos espalhados no chão da minha sala. Minha advogada, Carolina, era um gênio. Ela sabia que este dia era inevitável. Ela entendia que as pessoas que te usam, eventualmente, passam a te ressentir. Elas odeiam ser lembradas de sua dependência, então tentam te descartar para provar sua própria força. Peguei o primeiro documento: revogação de garantia pessoal. Este era o mais importante. Esta era uma linha de crédito de R$750 mil. O banco só havia estendido esse crédito à vinícola porque eu, pessoalmente, jurei pagá-lo de volta se o negócio falhasse. Meu pai usava essa linha de crédito para tudo. Usava para comprar novos barris de carvalho. Usava para financiar a gala. Usava para alugar sua SUV de luxo. Enquanto meu nome estivesse naquela garantia, eu estava na linha de fogo. Se eu simplesmente fosse embora agora, eles poderiam estourar o limite da linha de crédito, gastar até o último centavo, e o banco viria atrás de mim pelo valor total. Eu estaria financeiramente arruinada. Eu não podia deixar isso acontecer. Entrei no portal online seguro do banco. Minhas mãos estavam firmes como uma rocha. Senti uma estranha sensação de calma, como um cirurgião prestes a remover um tumor. Naveguei até a seção de gerenciamento de fiadores. Havia um botão: revogar responsabilidade. Uma caixa de aviso vermelha apareceu. Aviso: revogar sua garantia pessoal resultará no congelamento imediato da linha de crédito associada. Todos os cartões ativos serão recusados e cheques pendentes podem ser devolvidos. Tem certeza de que deseja prosseguir? Hesitei por uma fração de segundo. Se eu clicasse em sim, o fluxo de dinheiro pararia. Instantaneamente, imaginei o rosto presunçoso do meu pai enquanto ele digitava aquele e-mail, clicando em responder a todos para maximizar minha humilhação. Ele queria ser o chefe? Tudo bem. Administre seu negócio com seu próprio score de crédito, pai. Cliquei em sim. A página recarregou. Uma nova mensagem brilhou em letras vermelhas e em negrito. Ação concluída. Conta congelada. Aviso enviado ao titular principal da conta. O primeiro passo estava completo. A torneira financeira estava agora firmemente fechada. Peguei o segundo documento. Notificação de renúncia da licença de comercialização. Esta era a opção nuclear. Uma vinícola não pode funcionar sem uma licença. Você não pode servir uma única degustação. Não pode vender uma única garrafa.
não pode nem mesmo enviar um pedido para um membro do Clube do Vinho. Devido à falência anterior do meu pai, o Ministério da Agricultura jamais emitiria uma licença para ele. O número da licença estava diretamente ligado ao meu CPF. Eu era a titular. Se eu não era mais uma funcionária, não poderia legalmente deter a licença para o negócio. Se eu permitisse que eles continuassem vendendo vinho sob meu nome e eles violassem uma lei, por exemplo, vendendo para um menor, eu seria a única a enfrentar multas e tempo de prisão. Eu tinha que me proteger. Abri meu e-mail e redigi uma nova mensagem para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Anexei o formulário de renúncia assinado. Também anexei o e-mail de demissão que meu pai me enviou. Minha mensagem foi breve e direta. Ao Conselho de Licenciamento, eu, Clara Antunes, sou a única titular da licença registrada para a Vinícola Monte Belo. A partir das 22h23 da manhã de hoje, meu emprego foi rescindido pelos proprietários do imóvel. Não tenho mais acesso às instalações ou controle sobre seu estoque. Portanto, estou renunciando imediatamente à licença. Por favor, suspendam todos os privilégios com efeito imediato para evitar quaisquer vendas não autorizadas em meu nome. Passei o cursor sobre o botão Enviar. Esta ação os fecharia completamente. Não apenas sua conta bancária, mas todo o negócio. As portas da sala de degustação teriam que ser trancadas. A voz cruel da minha mãe ecoou na minha cabeça. Não se dê ao trabalho de voltar. Cliquei em enviar. Feito. Havia uma peça final, o reino digital. Eu era a administradora de tudo, o sistema de folha de pagamento, os portais de distribuidores, o domínio do site, o servidor de e-mail. Estavam todos registrados sob meu e-mail pessoal e vinculados ao meu telefone para autenticação de 2 fatores. Entrei no sistema de folha de pagamento, um serviço chamado PagFácil. Amanhã era dia de pagamento. Nossos 20 funcionários estavam esperando seus depósitos diretos. Os fundos para a folha de pagamento eram retirados da conta operacional principal, mas essa conta era alimentada pela linha de crédito que eu acabara de congelar. O sistema já exibia um aviso: fundos insuficientes detectados para a folha de pagamento agendada. Normalmente, essa seria a minha deixa para transferir meu próprio dinheiro para cobrir o déficit ou ligar para o banco e implorar por uma liberação temporária. Não esta noite. Fui para as configurações administrativas. Vi meu nome, Clara Antunes, Super Admin. Vi o nome do meu pai, Roberto Mendonça, usuário, apenas visualização. Cliquei no perfil do meu pai. Mudei sua função de apenas visualização para administrador. Em seguida, me removi. Uma mensagem apareceu. Você está prestes a remover seu acesso administrativo. Você não poderá mais gerenciar esta empresa. Esta ação não pode ser desfeita. Ótimo. Eu não queria gerenciá-la, não queria mais consertá-la. Cliquei em confirmar. A tela ficou em branco e depois me jogou de volta para a página de login. Tentei fazer login novamente. Acesso negado. Estava acabado. Recostei-me na lateral da minha cama e olhei para o relógio. Eram 3h45 da manhã. A corrente estava quebrada. Por 5 anos, eu fui a cola que mantinha unida uma estátua quebrada, acordando todas as manhãs apavorada de que ela se esmigalhasse. Eu me esgotei tentando esconder as rachaduras. Agora, eu finalmente tinha soltado. A estátua ia cair, ia se espatifar em 1000 pedaços. Uma onda de tristeza me invadiu. Mas não era pelos meus pais. Era pelo vinhedo. Eu amava aquelas videiras. Amava o cheiro terroso da adega. Amava nossa equipe. Miguel, o gerente. Isabela na sala de degustação. Eram pessoas boas e trabalhadoras e estavam prestes a serem pegas no fogo cruzado da arrogância dos meus pais. Mas eu não podia mais salvá-los. Você não pode resgatar pessoas que estão ativamente tentando te afogar. Fechei meu notebook, coloquei os papéis de volta no cofre e fui para a cozinha.
A cozinha. Joguei o resto de uma garrafa de vinho na pia. Eu não o queria. Tinha gosto de obrigação. Fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. Olhei para mim no espelho. Eu parecia exausta. As olheiras sob meus olhos eram profundas, mas meus olhos em si estavam claros. Eu tinha 30 anos, eu era inteligente, eu era capaz. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava livre. Deitei na cama e puxei o edredom pesado até o queixo. Esperava me virar na cama, minha mente acelerada de preocupação. Em vez disso, adormeci instantaneamente. Acordei com a luz do sol entrando pela minha janela. Eram 8h30 da manhã. Me espreguicei, uma sensação de calma me invadindo. Por um momento fugaz, esqueci tudo o que havia acontecido. Parecia uma terça-feira normal. Peguei meu celular para começar minha rotina habitual de verificar e-mails de trabalho. E então, eu vi. Minha tela de bloqueio era uma parede sólida de notificações. 21 chamadas perdidas, mais de 50 novas mensagens de texto. O pânico havia começado oficialmente. Eu não desbloqueei o telefone ainda. Levantei-me, fui para a cozinha e preparei uma cafeteira de café fresco. Eu queria estar bem acordada para isso. Queria saborear cada momento. Despejei o líquido escuro na minha caneca favorita e saí para minha pequena varanda. O ar de Porto Alegre estava fresco e nítido. Tomei um gole do café quente e forte. Então sentei-me e desbloqueei meu celular. Rolei até o final para ver como a manhã havia se desenrolado. 6h05, Miguel. Gerente do vinhedo. Clara, bom dia. Tentei registrar a entrada da equipe de campo, mas o sistema diz: assinatura suspensa. Há algum problema? Você pode consertar? 6h15, Miguel. Clara, a equipe está esperando. Também não consigo imprimir as ordens de serviço. Está dizendo que a conta foi cancelada. Me ligue. 6h45, Isabela, gerente da sala de degustação. Oi, Clara. Desculpe te incomodar tão cedo. Estou tentando abrir o caixa, mas o sistema de ponto de venda está completamente bloqueado. Diz licença inválida. O que isso significa? Temos um grande grupo de excursão chegando às 10 horas. Tomei outro gole de café. Licença inválida. Isso significava que o Ministério da Agricultura já havia processado meu e-mail. O sistema automatizado deles era implacavelmente eficiente. Quando renunciei à minha licença, o banco de dados do governo atualizou instantaneamente. Nosso sistema de PDV, que era programado para verificar o status da licença diariamente, os havia bloqueado automaticamente. Eles não podiam vender um ingresso, não podiam servir uma taça. 7h10, Juliano. E aí, Clara? Meu cartão corporativo acabou de ser recusado no posto de gasolina. Super constrangedor. Tem dinheiro na conta, né? Resolve isso. Tenho uma reunião. Soltei uma risada genuína e calorosa. Eu podia imaginar Juliano parado em um posto de gasolina com seus jeans de grife, tentando parecer importante enquanto a bomba piscava repetidamente, recusado. Ele provavelmente tentou passar o cartão umas 6 vezes. 7h15, Juliano. Atende o telefone. Sério, Clara, estou preso aqui. Não tenho dinheiro. Bem-vindo ao mundo real, Juliano. 7h30, pai. Clara, atenda o telefone imediatamente. 7h32, pai. Por que estou recebendo alertas de fraude do banco? Diz linha de crédito revogada. O que você fez? Me ligue neste instante. 7h45, pai. Sua pirralha ingrata. O que você fez? A folha de pagamento não está sendo processada. O Miguel está enlouquecendo. Resolva isso agora. 8 horas, mãe. Clara, isso não tem graça. Seu pai está extremamente chateado. Pare com esses joguinhos infantis e ligue os sistemas de volta. Nós somos seus pais. Fiquei olhando para uma mensagem dela. Nós somos seus pais. Apenas 6 horas atrás, eu não era da família. 6 horas atrás, eu fui demitida. Agora que o dinheiro havia desaparecido, de repente, eu era a filha deles de novo. De repente, eles precisavam de mim. Eu não respondi.
Apenas rolei pelas mensagens, visualizando o caos se desenrolando no vinhedo. Meu pai estaria em seu escritório, batendo o punho na mesa, tentando entrar em uma conta bancária que não o reconhecia mais. Ele estaria gritando com a tela do computador. Miguel estaria parado na porta, chapéu na mão, perguntando como deveria pagar a equipe da colheita. Os colhedores não trabalham a crédito. Se não forem pagos hoje, amanhã terão ido embora. Se eles saírem, as uvas apodrecerão na videira. Minha mãe estaria ligando freneticamente para os fornecedores da gala, apenas para ser informada de que o cheque de depósito que ela deu ontem não tinha fundos. E Juliano provavelmente ainda estava no posto de gasolina, ligando desesperadamente para seus amigos para lhe fazerem um Pix de R$ 100. Todos eles estavam experimentando a realidade pela primeira vez em anos. Uma nova mensagem de texto apareceu no topo da tela. 8h35. Pai, estou te avisando. Se você não consertar isso nos próximos 10 minutos, vou chamar a polícia. Isso é sabotagem. Meus dedos voaram pela tela enquanto eu digitava uma resposta. Não é sabotagem, Roberto. É causa e efeito. Você rescindiu meu contrato de trabalho. Portanto, não sou mais uma agente da empresa. Revoguei minha garantia pessoal no empréstimo porque não estou mais empregada lá. Renunciei à licença de comercialização porque está em meu nome e não estou presente nas instalações. Estes são procedimentos legais padrão. Você queria administrar a empresa sem mim. Parabéns. Agora você está. Apertei enviar. Observei os 3 pontinhos aparecerem e desaparecerem enquanto ele lutava para digitar uma resposta. Finalmente, uma mensagem chegou. Você está destruindo o negócio. Respondi instantaneamente. O negócio foi destruído há 5 anos. Eu era apenas o suporte de vida. Foi você quem puxou o plugue. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa. Ele começou a vibrar. Depois de novo. Depois um zumbido longo e contínuo, enquanto ele tentava me ligar. Eu ignorei. Terminei meu café, levantei-me e voltei para dentro. Abri meu armário e olhei para minhas roupas. Em uma terça-feira normal, eu estaria vestindo um blazer e calças sociais, me preparando para um longo dia no escritório, me preocupando com as finanças da vinícola. Hoje, vesti calças de yoga e um moletom confortável. Eu não ia para o meu escritório. Não ia dirigir até o vinhedo. Eu tinha um encontro às 11 horas com Carolina Matos, minha advogada, para formalizar a separação. Mas primeiro, eu ia dar uma caminhada. Ia caminhar até a orla do Guaíba e observar os veleiros. Peguei minhas chaves do gancho perto da porta. Meu celular ainda estava zumbindo na mesa da varanda. Minha mãe havia deixado uma mensagem de voz dizendo que eu não era da família, que eles estavam seguindo em frente sem mim. Eu sorri. Boa sorte em seguir em frente sem gasolina, sussurrei. Fechei a porta atrás de mim e saí para o sol brilhante. Meu celular tocou de novo. Desta vez, eu não reconheci o nome. Dr. Sampaio. Arthur Sampaio era o advogado corporativo da família, um homem que usava ternos de milhares de reais e sempre cheirava vagamente a charutos velhos. Ele tinha sido o resolvedor de problemas do meu pai por 20 anos. Sempre que meu pai se metia em uma briga legal ou tinha uma disputa com um vizinho, o Dr. Sampaio fazia tudo desaparecer. Ele estava acostumado a intimidar as pessoas e sempre conseguir o que queria. Respirei fundo e sentei-me em um banco com vista para o rio. A água estava calma e as gaivotas gritavam no alto. Deslizei o botão para atender. "Olá, Arthur", eu disse, minha voz calma. "Clara", ele latiu, dispensando qualquer cordialidade. "O que diabos você está fazendo? Tenho o Roberto no meu escritório agora mesmo e ele está à beira de um colapso total. Você precisa parar com essa bobagem imediatamente." "Não estou fazendo nada, Arthur", eu disse calmamente. "Estou sentada à beira do rio. É uma manhã linda." "Não brinque comigo", ele retrucou. "Você renunciou à licença de comercialização? Você tem alguma ideia do que fez?" Os distribuidores sinalizaram a conta.
Temos 3 caminhões de estoque parados em uma doca de carregamento em Caxias e os motoristas estão se recusando a entregar porque a licença é inválida. São R$300 mil em vinho cozinhando ao sol. Isso parece um problema para os donos, respondi. Você é a titular da licença. Ele gritou. Não mais. Eu o corrigi. Fui demitida às 2h23 da manhã. Eu tenho um e-mail. Uma funcionária demitida não pode legalmente deter a licença de um negócio. É a lei, Arthur. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Se eu não a tivesse renunciado, estaria cometendo fraude. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Ele sabia que eu estava certa, mas não estava acostumado a ser desafiado. Clara, sua voz mudou de repente, tornando-se mais suave, mais paternalista. Era a voz que ele usava comigo quando eu era adolescente. Olha, eu sei que você está magoada. Seu pai... Ele pode ser impulsivo. Ele enviou aquele e-mail no calor do momento. Mas podemos consertar isso. Apenas faça o login novamente, reative a licença e descongele a linha de crédito. Podemos todos nos sentar esta tarde e conversar sobre sua posição. Minha posição? Perguntei. Você quer dizer a posição de não família? Ele não quis dizer isso. Arthur mentiu suavemente. Ele é seu pai. Ele te ama. Ele só quer o que é melhor para o negócio. Eu ri. Foi um som frio e oco. Arthur, eu disse, você sabe quem pagou sua fatura de honorários no mês passado? Com licença? Sua taxa de retenção, eu disse, R$15 mil. Você sabe quem assinou aquele cheque? Sabe quem transferiu os fundos porque a conta principal da empresa estava no vermelho? Ele não respondeu. Eu paguei, eu disse. Eu paguei você. Meu pai não olha para um balanço há uma década. Você está me dando um sermão sobre lealdade a um homem que não consegue nem pagar seu próprio advogado sem a minha ajuda. Isso é chantagem, Arthur sibilou. Você está mantendo a empresa como refém. Não, eu disse. Estou simplesmente indo embora. Eles queriam que eu fosse embora e conseguiram o que queriam. Mas eles se esqueceram de um detalhe crucial, Arthur. Eu não era apenas uma funcionária. Eu era a fundação. Você não pode demitir a fundação e esperar que a casa continue de pé. Vamos te processar, ele ameaçou. Vamos te processar por danos, por quebra de dever fiduciário. Vá em frente, eu disse. Tenho uma reunião com minha advogada, Carolina Matos, em 1 hora. Você pode enviar a papelada para ela. Mas, Arthur, eu recomendaria que você pegasse um adiantamento deles, porque o cartão da vinícola Montebello não vai funcionar. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para ele por um momento. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era adrenalina. Por anos, eu acreditei que o Dr. Sampaio era poderoso. Acreditei que meu pai era poderoso. Eu andava na ponta dos pés ao redor deles, desesperada por sua aprovação. Achava que eles tinham todas as cartas. Mas enquanto eu estava sentada naquele banco, finalmente vi a verdade. Era tudo uma ilusão. Eles não eram poderosos. Eles alugavam o poder. Alugavam a terra do banco. Alugavam sua imunidade legal do Dr. Sampaio. Alugavam seu estilo de vida luxuoso da administradora do cartão de crédito. E eles estavam alugando sua competência de mim. Eu era quem fazia os acordos. Eu era quem resolvia os problemas. Eu era quem trabalhava noite adentro. Eles eram apenas inquilinos em uma vida que eu havia construído. E o proprietário tinha acabado de trocar as fechaduras. Olhei minhas mensagens de texto. Havia uma nova do Miguel. 9h15. Miguel. Clara, sinto muito. Tive que mandar a equipe para casa. Não posso pedir que trabalhem se não posso garantir o pagamento deles. As uvas estão prontas. Se não as colhermos nos próximos 3 dias, elas vão amadurecer demais. Os níveis de açúcar já estão disparando. A safra deste ano estará arruinada. Uma dor aguda atravessou meu peito. Fechei os olhos. Eu podia ver as videiras perfeitamente. Sabia exatamente qual bloco de Cabernet estava no auge. Era a melhor fruta que havíamos produzido em anos. Estava destinada a se tornar um vinho premiado. Se não a colhessem, os pássaros se banqueteariam com ela.
O sol a enrugaria. Tudo se transformaria em passas na videira. Era um desperdício terrível e trágico. Mas eu não podia voltar. Se eu voltasse agora, se eu consertasse isso para eles mais uma vez, nada jamais mudaria. Eles apenas aprenderiam que podiam me tratar como lixo, e eu ainda viria ao resgate deles. Digitei uma resposta para Miguel. Sinto muito, Miguel. Você é um gerente maravilhoso. Você deveria ligar para a agência de trabalho temporário e ver se eles têm outro trabalho para sua equipe. Diga a eles que eu disse que você é o melhor do ramo. Guardei meu celular. Levantei-me e alisei as rugas da minha calça. A ilusão estava quebrada. Meus pais eram apenas duas pessoas assustadas em uma casa grande, gritando com uma tela de computador que não obedecia mais aos seus comandos. Senti uma centelha de pena, mas nenhum pingo de culpa. Virei-me e caminhei em direção ao centro financeiro. Eu tinha um compromisso a cumprir. O escritório de Carolina Matos ficava no 40º andar de uma torre de vidro reluzente no centro de Porto Alegre. Cheirava a café caro e sucesso. Carolina era uma mulher formidável com cabelos curtos e escuros e olhos azuis penetrantes. Ela não me cumprimentou com um abraço. Simplesmente acenou com a cabeça e gesticulou para uma cadeira. Você está com uma aparência péssima, Clara, disse ela. Obrigada, respondi. Foi uma longa noite. Eu soube, disse ela, sua expressão séria. Recebi os alertas por e-mail quando você acionou os protocolos de emergência. Você revogou a garantia e renunciou à licença. Ousado. Eu tive que fazer isso, eu disse. Eles me demitiram. Carolina sentou-se atrás de sua mesa maciça, seu olhar intenso. Eu sei que eles te demitiram, disse ela. Mas você sabe por que eles te demitiram? Porque são mesquinhos, eu disse. Porque me recusei a financiar a viagem de Juliano para Gramado. Porque minha mãe se ressente de eu entender de finanças e ela não. Carolina balançou a cabeça lentamente. Não, essas são as razões pelas quais eles não gostam de você. Mas não é a razão pela qual te demitiram agora, às 2h de uma terça-feira. Ela deslizou uma pasta grossa pela mesa polida. Dê uma olhada nisso. Eu a abri. O documento superior estava carimbado como confidencial. O título dizia: Carta de Intenções, aquisição da vinícola Monte Belo. Comprador, Grupo Vinho Internacional. Preço de compra, R$50 milhões. Eu congelei, o ar saindo dos meus pulmões. Olhei para os números. R$50 milhões, sussurrei. Eles estão vendendo? Eles estão em negociações há 3 meses, disse Carolina. A Grupo Vinho é um conglomerado de bebidas gigantesco. Eles adquirem marcas familiares, as desmembram e vendem o vinho em supermercados. 3 meses, repeti, minha mente girando. Eu estava cuidando dos livros, estava gerenciando as operações diárias. Como eu não soube? Eles passaram por cima de você, explicou Carolina. Contrataram um corretor externo e usaram um endereço de e-mail privado. Eles estavam deliberadamente te mantendo no escuro. Mas por quê? Perguntei, minha voz tremendo. Eu os teria ajudado. Se eles quisessem vender, eu teria organizado as finanças, teria negociado um preço melhor para eles. Carolina inclinou-se para frente, seus olhos fixos nos meus. Clara, olhe a data no rascunho do contrato, disse ela. Eu a encontrei. Estava datado de 2 semanas atrás. Agora, disse ela, olhe a seção sobre distribuição de capital. Virei a página. Vendedores, Roberto e Leonor Mendonça, 100% proprietários. Se o negócio for vendido, explicou Carolina, os donos recebem o cheque. Todos os R$50 milhões. Mas se você ainda fosse uma funcionária, se ainda fosse a fiadora do empréstimo, se ainda fosse a CEO fantasma, você poderia ter feito uma reivindicação. Poderia ter argumentado que tinha participação por trabalho. Poderia ter processado por uma parte dos lucros. A verdade horrível desabou sobre mim. Eles me demitiram para limpar o caminho, eu disse, minha voz trêmula.
Eles queriam ter certeza de que eu não poderia reivindicar um único real daqueles 50 milhões. Eles iam lucrar, pegar o dinheiro do negócio que eu salvei e me deixar sem absolutamente nada. Exatamente, confirmou Carolina. Eles iam vender o negócio que você, sozinha, manteve à tona, embolsar o dinheiro que você ganhou para eles e te cortar completamente. É por isso que a demissão foi com efeito imediato. Eles precisavam de você fora antes que o acordo fosse fechado na próxima semana. Uma raiva fria e silenciosa começou a se espalhar por minhas veias. Era um frio mais profundo que o ar da madrugada. Pensei em todas as noites que dormi no chão do escritório, as férias que sacrifiquei, os empréstimos pessoais que fiz. Eles não eram apenas incompetentes, eram ladrões. Estavam tentando roubar 5 anos da minha vida. Bem, eu disse, minha voz oca. Acho que eles ganharam, eles me demitiram. O acordo é fechado e eles ficam com o dinheiro. Carolina sorriu, mas não foi um sorriso gentil, foi o sorriso de um predador. Continue lendo, disse ela. Página 14, cláusula 7b. Folheei as páginas desajeitadamente até encontrá-la. Cláusula 7b. Retenção de pessoal-chave. Fica entendido pelo comprador Grupo Vinho Internacional que o valor da marca Montebello depende fortemente de sua integridade operacional e relacionamentos com fornecedores. Portanto, é uma condição material deste fechamento que a senhora Clara Antunes, diretora de operações, seja retida como consultora por um período de transição mínimo de 12 meses. Se a senhora Antunes não estiver empregada pela empresa no momento do fechamento, o comprador se reserva o direito de rescindir este acordo imediatamente e sem penalidade. Meu queixo caiu. Eles não leram o contrato, sussurrei, incrédula. Claro que não, zombou Carolina. Seu pai nunca lê os detalhes. Ele só olha para o preço. A Grupo Vinho fez a devida diligência, Clara. Eles sabem quem realmente administra o lugar. Sabem que seu pai é uma figura decorativa e que Juliano é uma piada. Sabem que você é a única que entende da cadeia de suprimentos. Eles querem você. Eles não estão comprando uma vinícola, Clara. Estão comprando o sistema que você construiu. Olhei para ela. Uma nova possibilidade surgindo. Então, eu disse lentamente. Se eu não estiver lá... Se você não estiver lá, concluiu Carolina, o acordo está morto. A Grupo Vinho pode desistir sem pagar um único centavo. Recostei-me na cadeira. Meus pais tentaram ser mais espertos que eu. Tentaram me cortar para acumular todo o dinheiro para si. Mas em sua ganância, eles inadvertidamente acionaram a única cláusula que destruiria toda a venda. O que você quer fazer? Perguntou Carolina, segurando uma caneta. Poderíamos ficar em silêncio. Deixá-los tentar esconder isso da Grupo Vinho. Talvez eles consigam blefar. Balancei a cabeça. Não, eu disse, minha voz firme. Eles queriam fazer as coisas de acordo com as regras. Me enviaram um aviso de demissão formal. Copiaram para toda a empresa. Olhei Carolina diretamente nos olhos. Redige uma carta formal para o departamento jurídico da Grupo Vinho, instruí. Carolina começou a digitar. Diga-o a eles, eu disse, minha voz agora fria como aço, que o pessoal-chave listado na cláusula 7b foi demitido, com efeito imediato. Anexe o e-mail do meu pai como prova. Informe-os de que não estou mais afiliada à Vinícola Montebello e não estarei disponível para o período de transição. Você está matando o acordo, afirmou Carolina, embora não houvesse julgamento em sua voz. Você está ateando fogo em 50 milhões de reais. Não é meu dinheiro, eu disse. Nunca foi. Se não posso fazer parte da família, então não farei parte da venda. Carolina parou de digitar e me olhou com um respeito recém-descoberto. E a vinícola? Ela perguntou. Sem esta venda, sem a linha de crédito, sem uma licença... Ela desmorona, eu disse. Tem certeza? Ela perguntou, o dedo pairando sobre a tecla Enter. Depois que eu enviar isso, não há como voltar atrás. Pensei na mensagem de voz da minha mãe. Vamos seguir em frente sem você. Pensei no e-mail do meu pai.
Desleal. Eles tentaram me vender como um móvel velho. Envie, eu disse. Mate o acordo. Carolina apertou a tecla Enter. Enviado, disse ela. Olhei pela janela para o vasto horizonte da cidade. Em algum lugar por aí, em um elegante escritório corporativo, uma equipe de advogados estava prestes a receber um e-mail que detonaria todo o plano de aposentadoria dos meus pais. Meu celular vibrou no meu bolso. Era meu pai. Eu não atendi. Levantei-me. Obrigada, Carolina, eu disse. Me envie sua conta. Por conta da casa, respondeu Carolina com um sorriso. Essa foi a coisa mais divertida que fiz o ano todo. Saí do escritório e peguei o elevador até o térreo. Senti-me mais leve do que em anos. Eles queriam jogar pesado. Só não perceberam que já haviam sido eliminados. Aquela noite deveria ser o auge do calendário social deles. A gala anual da colheita. Os ingressos custavam R$ 3.000 por pessoa. A lista de convidados era o quem é quem da sociedade local. O prefeito, personalidades da mídia e nossos membros mais valiosos do Clube do Vinho. Esta era a única noite do ano em que meus pais podiam brincar de ser a realeza do Vale dos Vinhedos. Eu não tinha intenção de ir, mas eu tinha uma caixa de pertences pessoais deixada no meu antigo escritório. Fotos da minha avó, meu diploma da faculdade, alguns livros queridos. Eu não queria que eles acabassem em uma caçamba de lixo. Então, por volta das 19 horas, dirigi até o vinhedo. Ao subir a longa e sinuosa estrada de acesso, esperava ver um brilho de luzes e ouvir o som de música. Esperava ver manobristas correndo para estacionar carros de luxo. Em vez disso, vi o caos. Carros estavam estacionados desordenadamente no gramado. Pessoas de smoking e vestidos de grife perambulavam pelo estacionamento, parecendo totalmente perplexas. Estacionei meu carro e caminhei em direção à grande tenda do evento. O silêncio era enervante. Normalmente, uma banda de jazz ao vivo estaria tocando. Naquela noite, havia apenas o murmúrio de vozes irritadas. Entrei na tenda. Era uma catástrofe. As mesas estavam lindamente postas com toalhas de linho brancas e talheres polidos, mas os copos estavam todos vazios. Não havia vinho. O bar principal estava fechado, com uma placa escrita às pressas colada na frente. Serviço suspenso por ordem do Ministério da Agricultura. Avistei um garçom encostado em um poste, parecendo entediado. "O que aconteceu?" perguntei a ele. "Sem licença", disse ele com um encolher de ombros. O buffet se recusou a servir a comida porque o cheque de depósito deles não tinha fundos. A banda arrumou as coisas e foi embora há 1 hora. É um fracasso total. Vasculhei o salão. Os convidados cochichavam entre si, muitos já em seus celulares, presumivelmente providenciando uma saída antecipada. A grande ilusão da Montebello havia se despedaçado completamente, bem na frente de sua plateia mais importante. E então eu os vi. Meus pais estavam perto do palco vazio. Minha mãe chorava abertamente, o rímel criando rastros pretos em seu rosto. Meu pai gritava com o Dr. Sampaio, o advogado, que parecia pálido e impotente. Juliano não estava em lugar nenhum. Meu pai olhou para cima e seus olhos encontraram os meus. Por uma fração de segundo, seu rosto foi inundado de alívio. Ele realmente achou que eu tinha vindo para salvá-lo. "Clara!" ele gritou, correndo em minha direção. Ele agarrou meu braço. "Graças a Deus você está aqui. Conserte isso. Vá falar com o buffet. Diga aos convidados que é apenas um pequeno problema técnico. Abra a adega particular." Puxei meu braço de seu aperto. "Não posso", eu disse, minha voz firme. "Eu não trabalho mais aqui. Lembra? Pare com isso!" Minha mãe gritou, abrindo caminho pela multidão. "Esta é a nossa reputação. É a nossa vida inteira. Como você pode ser tão cruel? Nós somos sua família." Os convidados restantes estavam todos nos observando agora. O prefeito estava observando. "Família?" perguntei. Minha voz não era alta, mas cortou a tenda silenciosa como uma faca. "É por isso que vocês tentaram vender a empresa pelas minhas costas?"
Meu pai congelou, a cor sumindo de seu rosto. Eu não sei do que você está falando, ele gaguejou. Eu vi o contrato, pai, eu disse, alto o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem. Grupo Vinho, 50 milhões de reais. Vocês iam vender o vinhedo na próxima semana. Vocês me demitiram às 2 da manhã para não terem que dividir um único centavo comigo. Vocês iam lucrar e me deixar sem nada. Minha mãe olhou para o chão, incapaz de encontrar meu olhar. Foi uma decisão de negócios, sussurrou meu pai. Precisamos do dinheiro para nos aposentar. Você é jovem, pode conseguir outro emprego. Eu sei, eu disse, mas vocês cometeram um erro fatal. Tirei da minha bolsa uma cópia impressa do e-mail que Carolina enviou a Grupo Vinho. Vocês não leram as letras miúdas, eu disse, estendendo-o para ele. Cláusula 7b. O comprador exigia que eu permanecesse como pessoal-chave. Se eu não estiver empregada aqui, o acordo é nulo. Carolina enviou isso para eles esta tarde. Eles sabem que vocês me demitiram. Eles sabem que eu fui embora. As mãos do meu pai tremeram quando ele pegou o papel e leu. Ele olhou para mim, os olhos arregalados de puro e absoluto horror. O que você fez? Ele ofegou. O acordo. Eram 50 milhões de reais. Era a nossa saída. Vocês demitiram a sua saída, eu disse. A Grupo Vinho retirou oficialmente a oferta há 1 hora, pai. O acordo está morto. Vocês não têm comprador. Não têm linha de crédito. Não têm licença de comercialização. E tem uma tenda cheia de convidados irritados que vão querer o dinheiro de volta. Meu pai deixou o papel cair como se tivesse queimado sua mão. Ele parecia que ia desmaiar. Você nos arruinou, soluçou minha mãe. Sua garota ingrata e egoísta. Não, eu disse, olhando do rosto dela para o dele. Eu apenas parei de salvar vocês. Passei por eles através da multidão de convidados atônitos e fui para o escritório dos fundos. Minha chave ainda funcionava na fechadura. Entrei. A sala cheirava a poeira e papel velho. Peguei minha pequena caixa de pertences. Peguei a foto emoldurada da minha avó. Tirei meu diploma da parede. Olhei para a mesa onde passei inúmeras horas da minha vida, para a tela do computador que agora estava permanentemente escura. Eu não me sentia mais triste. Senti-me limpa. Saí. Meus pais ainda estavam sozinhos no meio da tenda vazia. Os últimos convidados estavam indo embora. As luzes alimentadas por gerador começavam a piscar. Eu não disse adeus. Fui para o meu carro, coloquei a caixa no banco do passageiro e fui embora. Ao entrar na rodovia, olhei no meu retrovisor. O vinhedo era uma silhueta escura contra o céu noturno. A festa havia acabado. O colapso foi rápido. Foi como assistir a uma demolição controlada. Na manhã seguinte, o jornal local publicou a história. Gala da Monte Belo, um desastre. Licença suspensa, convidados fogem. 2 dias depois, o banco executou o empréstimo. Como eu havia revogado minha garantia, o banco sabia que o negócio estava insolvente. Eles congelaram todos os ativos restantes e exigiram o pagamento imediato dos 750 mil reais. Meu pai não tinha. Então, os processos começaram. A empresa de vidro, a gráfica de rótulos, o fornecedor de fertilizantes, todos entraram com ações no Tribunal de Pequenas Causas. Juliano foi o primeiro a abandonar o navio. 3 dias após a gala, ele postou um vídeo no Instagram. Ele não estava no vinhedo, estava no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, disse ele com um sorriso ensaiado, só queria avisar que estou me afastando do negócio de vinhos da família para seguir minha verdadeira paixão, ser modelo fitness. A vibe em casa ficou muito tóxica. Hora de um novo começo. Ele não fez menção à falência, não mencionou ter ficado preso em um posto de gasolina. Ele simplesmente desapareceu. Meus pais ficaram sozinhos. Tentaram me ligar. Minha mãe deixou mensagens de voz chorosas. Meu pai deixou mensagens raivosas. Depois vieram os e-mails implorando para que eu voltasse, para falar com o banco, para consertar tudo. Apaguei todos,
Bloqueei seus números. Eu não estava sendo cruel, estava protegendo minha paz recém-descoberta. Sem mim para fazer malabarismos com as finanças, a eletricidade na vinícola foi cortada em uma semana. As bombas de irrigação pararam de funcionar. As uvas, aquele belo e perfeito bloco de Cabernet, murcharam nas videiras. Os pássaros se fartaram. Partia-me o coração pensar nisso, mas não era mais a minha colheita para salvar. Um mês depois, um aviso de execução hipotecária foi pregado no portão da frente. O banco tomou a propriedade e agendou um leilão. Eu me compareci. Carolina foi em meu nome apenas para observar. Ela me contou mais tarde o que aconteceu. Foi triste, disse ela. Seu pai estava sentado na fileira de trás. Parecia 20 anos mais velho. A terra foi vendida para uma construtora que planeja construir condomínios de luxo. Todo o equipamento foi leiloado para seus concorrentes. Eles conseguiram o suficiente para cobrir suas dívidas? Perguntei. Mal, disse Carolina. Depois que o banco e os advogados pegaram suas partes, seus pais saíram com quase nada. Talvez o suficiente para alugar um pequeno apartamento em algum lugar. E os 50 milhões? Perguntei. Foram-se, disse ela. A Grupo Vinho nunca mais olhou para trás. Eu assenti. Foi uma tragédia, mas uma que eles mesmos criaram. Enquanto o mundo deles implodia, o meu estava apenas começando. Atualizei meu currículo, adicionando uma nova linha, CO interina, Vinícola Monte Belo. Gerenciei toda a logística financeira e operacional durante um período de reestruturação. Fiz entrevistas em uma startup de tecnologia em Porto Alegre que procurava um novo CFO. Eles precisavam de alguém que não apenas entendesse de números, mas também tivesse garra, alguém que soubesse como lidar com uma crise. Durante a entrevista final, o CEO me perguntou: "Fale-me sobre uma vez em que você teve que tomar uma decisão difícil para proteger a saúde financeira de uma empresa." Eu sorri. "Bem", eu disse, "deixe-me contar uma história sobre um vinhedo. Consegui o emprego. O salário era mais que o dobro do que eu ganhava antes, mais opções de ações e benefícios completos. Mas a melhor parte não era o dinheiro, era o respeito." No meu primeiro dia, o CEO entrou no meu escritório. "Clara", disse ele, me entregando um cartão de crédito corporativo. "Isto é para você e para as despesas do seu departamento. Confiamos no seu julgamento. Não precisa pedir permissão para as pequenas coisas. Nós te contratamos porque sabemos que você fará o que é certo." Segurei o cartão na mão. "Nós confiamos em você." Quase chorei. Trabalhei duro. Paguei minhas próprias dívidas. Comprei um carro novo, um que eu escolhi para mim, não um herdado do negócio. Fiz novos amigos, pessoas que gostavam de mim por quem eu era, não pelo que eu podia fazer por eles. Eu estava construindo uma vida que era inteiramente minha. Cada tijolo, cada real, cada momento pertencia a mim. Era véspera de Ano Novo. Eu estava sentada no chão do meu novo apartamento, um espaço lindo com janelas enormes que davam para o Guaíba. A ponte brilhava à distância. O quarto estava silencioso, mas era um silêncio pacífico e feliz. Eu tinha uma pequena tábua de frios na mesa de centro e uma única garrafa de vinho. Era um Cabernet Sauvignon da Monte Belo, da safra de 3 anos atrás. Foi o primeiro blend que eu criei sozinha. Eu havia selecionado os barris, cronometrado a fermentação, tudo. Era a única garrafa que eu havia guardado. Eu a abri, a rolha soltando um estalo suave. Servi uma taça. O vinho era de um rubi profundo e rico. Fui até a janela. Pensei nos meus pais. Ouvi dizer que eles estavam morando em um pequeno condomínio em uma cidade a 1 hora de distância. Meu pai estava vendendo seguros em tempo parcial. Minha mãe trabalhava no varejo. Eu esperava que eles estivessem bem. Eu realmente esperava. Eu não os odiava, mas não sentia falta das pessoas que eles tinham sido. Percebi que família é uma palavra complicada. As pessoas te dizem que a família é tudo, que você tem que perdoar não importa o quê, que o sangue é mais grosso que a água. Mas às vezes,
Esse sangue é apenas uma substância tóxica que custa a sua paz. Às vezes, a família são as pessoas que cortam suas asas e depois te culpam por não conseguir voar. Ergui minha taça para as luzes da cidade. A Clara, sussurrei. Tomei um gole. Tinha gosto de cerejas escuras e terra. Tinha gosto de trabalho duro. Mas mais do que tudo, tinha gosto de liberdade. Eu não era mais a garota dos números. Não era a CEO fantasma. Não era a vítima deles. Eu era apenas eu. E pela primeira vez na minha vida, isso era mais do que suficiente. Terminei o vinho e lavei a taça. Eu estava pronta para o novo ano. Fim da história.